Olá a todos, tudo bem? Sou o Santi Garcia, diretor técnico da empresa Renovetec e nós nos dedicamos basicamente a duas coisas. Uma delas é a engenharia forense, ou seja, vamos até as instalações para ver o que aconteceu e determinar as causas do ocorrido. Fazemos isso nessas investigações que são realizadas em seguradoras, para grandes escritórios de advocacia, para proprietários que querem saber o que aconteceu em uma instalação. E às vezes há um conflito envolvido. Na verdade, na maioria das vezes tem mesmo um conflito, seja com o empreiteiro fabricante, ou ainda entre dois proprietários que querem resolver a situação com a ajuda de um terceiro imparcial, ou então já recorrendo ao sistema judicial, e ainda temos alguns casos com arbitragem. Além disso, a Renovetec também realiza muitas atividades de formação. Nós nos dedicamos à formação de alto nível, formação de engenheiros que já estão trabalhando na indústria normalmente ou que querem melhorar suas posições. Então, oferecemos muitos cursos para conceder determinadas certificações e somos muito especializados em tudo que tem a ver com diagnóstico, com o mundo do diagnóstico. Formações que realizamos relacionadas a vibrações, termografia, boroscopia, análise de óleos, etc. Bom, então, sobre o que eu quero falar com vocês. Quero falar sobre um aspecto relacionado à manutenção baseada em condição, que em muitos casos é um impedimento para implementar uma boa estratégia de manutenção baseada em condição. Por que não há tantas empresas que levem em consideração uma série de pequenos aspectos que, se no final do dia você não considerar, o que você faz acaba não valendo nada ou valendo muito pouco. Isso não nos permite fazer com rigor. Tirar as conclusões que precisamos tirar ou basear nossa manutenção na condição que apresentamos. Bom, primeiro, quero apresentar para vocês 6 ideias. Vou usar um pouco as apresentações porque existe um partido político na Suíça chamado Partido Anti-PowerPoint. Então, esse partido diz que a humanidade já perdeu tanto tempo na frente de apresentações chatas e que o engenheiro se acostumou tanto a lidar com PowerPoints entediantes que valeria a pena proibi-los. E eu tenho que confessar que concordo com essas informações que vêm de lá, deste grupo da Suíça. E bom, eu tento mais explicar os conceitos, tentar transmitir as ideias sem a ajuda de PowerPoint chatos, mas em algum momento vou ter que usar algum slide de apoio para que vocês entendam um pouco melhor os conceitos. No entanto, pensei nisso como se fosse um podcast, em que eu preciso contar para vocês, como se fosse um programa de rádio, a realidade das ideias que quero apresentar. A primeira ideia que quero lançar é que a manutenção dos equipamentos agrícolas em boas condições é melhor do que outras estratégias. Existe a estratégia do corretivo puro, vou consertando o que vai quebrando. Mas vemos que essa estratégia, apesar de ser a mais usada em muitas fábricas, sabemos muito bem que ela pode ter consequências terríveis em muitos casos, porque pode afetar a segurança e, se esperamos o equipamento falhar para intervir, pode ser que ele já tenha até explodido. Ou então uma estrutura pode ter desabado, ou temos uma falha na máquina que não nos permite garantir a qualidade, não nos permite cumprir os prazos de entrega de determinados produtos. Então, o corretivo puro não é tanto um problema. Pela própria reparação da máquina em si, esse não é o problema. O problema é o dano colateral, ou seja, tudo o que acontece, todos esses prejuízos adicionais como perdas de produção ou agravamento do dano. Se não fizermos ou se adotarmos outro tipo de políticas que nos permitam antecipar a falha da gastrofobia. Existe uma segunda estratégia que consiste nisso que às vezes chamamos de manutenção preventiva. Eu não sei muito bem o que é essa tal de manutenção preventiva, mas também não sei muito bem o que é prevenir as falhas. Eu sei que isso pode incomodar alguns, mas eu realmente não sei o que é prevenir as falhas. Isso deveria ser o objetivo. E eu dizendo isso, dizendo que as falhas acontecem e vão continuar acontecendo. O que acontece é que não é a mesma coisa ver as falhas em um estágio inicial, em que,
Se a gente intervém a tempo, diminui o agravamento do dano, ou seja, quanto antes a gente agir, provavelmente o custo para consertar essa intervenção ou as consequências colaterais desse defeito, se ele chegar ao seu máximo nível de degradação, será muito maior do que se agirmos logo no início. Então, eu não sei muito bem o que é o preventivo. Eu sei que as falhas acontecem. Eu não posso evitar as falhas. O que acontece é que eu posso fazer outras coisas, ao invés de evitar as falhas. Eu não acredito muito em manutenção preventiva, mas também não acredito no que os fabricantes nos dizem. Eu entendo e sei que isso pode não agradar a todos. Sei que os fabricantes de equipamentos originais, os chamados OMS, são empresas. E como tal é natural que recomendem o que favorece seus próprios interesses. Ou seja, dificilmente vão sugerir que a gente gaste pouco com eles. Por isso, muitas vezes, os planos de manutenção que nos propõem estão, não sei, condicionados, afetados pela ideia de negócio deles. Eles falam pra gente sobre prioridades fixas que não sabemos como foram calculadas. Falam sobre substituição de peças que não sabemos se realmente falharam. Então, todas essas tarefas de manutenção baseadas nas instruções do fabricante. Se não formos espertos e não conseguirmos dizer quando nossa máquina está boa ou ruim, bem, temos que segui-las porque são melhores que nada, certo? Mas olha, as instalações geralmente ficam nas mãos de engenheiros capazes de julgar as coisas e que têm experiência com instalações. Então não acredito muito nas instruções dos fabricantes. Em muitos casos, já disse em palestras que o melhor que se pode fazer com o manual do fabricante é pegá-lo e, sem dar para ninguém, simplesmente jogá-lo fora. Principalmente a parte que fala sobre as manutenções preventivas. Mas qual é a estratégia que realmente dá um resultado indiscutível? É a manutenção baseada em condição. Isso que estou falando para vocês hoje não é literatura, não são ideias de um cara meio maluco. Isso é a própria realidade da manutenção. Eu preciso ir até as instalações e às vezes tenho que questionar por que não inspecionaram a instalação, porque é disso que se trata a manutenção baseada em condição. Inspecionar a instalação, não intervir, não consertar o que já quebrou, mas sim ver. Também diagnosticar como estão as instalações, inspecioná-las e determinar se vale a pena a primeira intervenção. Então, a primeira ideia que quero deixar para vocês é a manutenção baseada no código. Porque além disso, o que está por vir, o que já está batendo a porta e, se não dermos atenção a esse chamado, vai passar por cima da gente, é algo chamado Indústria 4.0, que traz junto algo chamado Manutenção 4.0. E isso basicamente o que é isso. Obrigado. Levar a manutenção baseada em condição ao seu extremo máximo. Agora, o que queremos é que a própria máquina faça o seu diagnóstico, ou seja, vamos colocar todos os sensores possíveis nela. Vamos desenvolver uma série de algoritmos e a própria máquina vai parar ou tomar uma série de ações de acordo com o estado em que se encontra. Não vai haver prioridades fixas, não vai haver preventivos. O que vai acontecer é que a máquina vai nos dizer o que precisa em cada momento, de acordo com a condição que apresentar. Mas claro, antes de pensar em uma manutenção 4.0, teremos que pensar em uma manutenção baseada na condição. A manutenção 3.0, a anterior. Porque não podemos passar de um para o outro, não podemos ir do corretivo puro para deixar a máquina sozinha, porque vamos enlouquecer no caminho e cometer erros que poderíamos evitar se implementássemos antes uma manutenção baseada na condição. Temos que levar em conta que existe muitas técnicas de diagnóstico. Nós podemos. Não são só as vibrações. Quando estamos falando de manutenção, você vai ver onde dizem. Não estamos falando de vibrações. Vibrações não passam de uma técnica bem pequena que pode ou não fazer parte da nossa manutenção. Mas eu não falo de vibrações. O que eu falo é, a primeira coisa é olhar as máquinas. Ver como elas estão. Fazer inspeções sensoriais porque acontece que, ao ver, escutando, ouvindo, tocando a máquina, podemos diagnosticar muitas coisas. Muitas coisas são visíveis aos sentidos. Não precisamos de equipamentos de medição. Às vezes, além disso, já temos muita instrumentação instalada nos equipamentos, então não precisamos, sei lá, de nada especial.
já com a própria instrumentação que serve para a gente. Mas precisamos saber usar todas essas técnicas de diagnóstico. Basicamente, as técnicas de diagnóstico que temos são, por um lado, observar a máquina. Quem pode observar é o operador da máquina, no dia a dia. A segunda coisa que podemos fazer é usar a instrumentação já instalada em linha, que já temos montada e precisamos valorizar. Não basta verificar se existe alarmes ou não, é preciso também analisar como os diferentes parâmetros estão evoluindo, em que situação estamos, em qual situação estávamos ontem e quais são os valores de referência. Em muitos casos, precisamos fazer cálculos para ver se os rendimentos estão adequados. Com a instrumentação online, se soubermos olhar para ela e se realmente olharmos, porque tem muita gente que tem muita instrumentação e simplesmente não olha, então parece interessante. Então o que podemos fazer é utilizar as inspeções detalhadas, ou seja, ir até a máquina e, com ela parada, podemos desmontar as tampas, olhar por dentro. Talvez tenhamos que fazer algum tipo de tarefa sistemática como, por exemplo, limpar a máquina, lubrificá-la ou ajustá-la. Esse tipo de coisa também faz parte do que poderíamos chamar de inspeções detalhadas ou pequenos trabalhos sistemáticos. E por último, estão todas aquelas coisas que fazemos com aparelhinhos, como analisar vibrações, são equipamentos que eu gosto de chamar de inspeções offline. Eu vou com instrumentação offline, com equipamento de medição, conecto e faço uma observação, uma medição, baseada em um equipamento normalmente sofisticado, como analisadores de vibração, câmeras termográficas, analisadores de fumaça, analisadores, ou seja, inspeção de horoscópios ou, não sei, de equipamento de ultrassom ou de medição de parâmetros elétricos. Com tudo isso, posso ver em que estado está minha máquina, a máquina que estou analisando. Em um catálogo inteiro de coisas muito extensas, que não são apenas as máquinas. As máquinas são apenas uma pequena parte. Tenho outras coisas com as quais contribuo. Terceira ideia que gostaria de apresentar a vocês. Manutenção preditiva não existe. Ou seja, isso que chamamos de manutenção preditiva, que tanto mencionamos, e que, junto com a manutenção preventiva e a preditiva, formam a base do nosso sistema de manutenção. Esses são os dois tipos de manutenção usados para combater a manutenção corretiva, que é o terceiro tipo de manutenção. Mas, sinceramente, eu não acredito que exista algo que possamos realmente chamar de manutenção preditiva. Analisar vibrações é manutenção preditiva? Talvez hoje se chame assim, mas eu não daria esse nome para minha inspeção offline. O que acontece é o seguinte. Quando eu analiso as vibrações de uma máquina, eu não sei quando a máquina vai falhar. Eu não sei se a máquina vai falhar em 3 meses, em 6 meses ou em 1 ano. Vou dar uma pequena estimativa com base em experiências em equipamentos similares, mas, desculpa, eu não acredito que hoje em dia sejamos capazes de desenvolver nenhum algoritmo, nem tenhamos experiência suficiente para dizer, essa máquina tem mais 3 meses de vida. Assim eu nunca vou conseguir prever o comportamento da instalação. Também não estou fazendo manutenção, não estou mudando a condição da máquina quando faço uma análise de vibrações. Então, não é manutenção, também não é preditiva. Por isso, para mim, chamar de manutenção preditiva não está certo. Eu não gosto disso. Eu tenho uma opinião diferente. Na verdade, é a mesma ideia, só que com um nome diferente, o diagnóstico. Acredito que fazer uma avaliação das instalações e manter os equipamentos de acordo com a sua condição é o caminho certo. Ou seja, eu faço manutenção se for necessário e no bacelho. Para fazer ou não fazer a manutenção, que são as intervenções, eu decido as intervenções com base no estado em que a instalação se encontra, na condição que as instalações apresentam. Então, a terceira ideia, manutenção preditiva não existe. Lembre-se! Primeira ideia, e manutenção baseada no uso e nas condições é melhor. Segunda ideia, e existem muitas técnicas de diagnóstico. Terceira ideia, e manutenção preditiva não existe. Quarta ideia, é preciso integrar técnicas, ou seja, quando eu vou analisar um equipamento, eu não tenho que desenvolver apenas uma técnica. Eu não posso diagnosticar um equipamento só por vibração. Eu deveria diagnosticar um equipamento por tudo, ou seja, vibrações, termografia, análise de óleo, análise de gases.
Tem também a inspeção termográfica por ultrassom e testes elétricos. E com base nisso, ele decide se o equipamento está bem ou não. Eu não posso ter uma visão completamente parcial da máquina, só olhar as vibrações e, com base nas vibrações, decidir se eu preciso ou não. Eu tenho que aplicar tudo: inspeção visual, termografia, ultrassom, tudo. Quando eu faço isso, aí sim eu posso pensar que eu tenho a capacidade para dizer se o equipamento está bom ou está ruim. Ou seja, não existe uma técnica de diagnóstico, existem várias, e eu preciso integrar todas essas informações. Mas o que acontece é que, para integrar todas essas informações, precisa de alguém. Afinal, cada profissional tem um papel diferente. Quem faz as inspeções diárias e rotas de operação, quem realiza inspeções detalhadas, quem analisa dados online ou usa equipamentos para medições. Tudo precisa ser reunido de forma integrada. Tudo isso precisa estar completamente integrado. Alguém precisa reunir e interpretar todas essas informações e, com base nelas, decidir. Neste equipamento deve ser feita tal intervenção, neste outro uma diferente, neste terceiro outra. E não apenas isso, é preciso determinar o momento exato para cada ação, pois ao compreender quando é possível parar e ao detectar com antecedência os sintomas e evidências de falha, conseguimos planejar com precisão e agir de forma preventiva, evitando que o problema se agrave e cause maiores impactos. Não são falhas que implicam em uma falha catastrófica, mas sim que a máquina está vibrando mais do que o normal. Isso é uma falha, é um defeito. A máquina está com defeito, normal, mas é um defeito que não compromete a produção nem a integridade da máquina. Então, eu estou detectando isso na fase de vibração, só isso. Que não me complique em nada, desde que eu tenha o equipamento de medição apropriado para saber que está vibrando, mas a máquina não quebrou, não parou de produzir e não alterou seus parâmetros. Só estou ciente que é falha. Não tem uma consequência. A falha que eu detecto não tem uma consequência operacional nem coloca em risco a integridade da máquina. Mas se eu deixar que essa falha aumente, isso pode se transformar em outro fracasso, e esse outro fracasso é o que me preocupa, o que eu quero evitar. Bem, para evitar falhas na máquina, tenho que integrar técnicas. E lembre-se, uma máquina pode ser boa para vibrações, mas pode ser ruim termograficamente. Então pode ser boa por causa das vibrações e pode ser ruim porque os seus gases não estão bons. Pode estar com os gases dentro do normal, mas apresentar problemas na termografia. O equipamento pode ter todos os parâmetros corretos em todos os instrumentos, mas ainda assim ter um vazamento de óleo. Por isso, é essencial integrar as informações. O diagnóstico de um equipamento envolve várias técnicas, e há uma norma que nós, analistas de diagnóstico, normalmente seguimos. E para declarar um equipamento em situação de amarelo, laranja, vermelho ou preto, isso precisa ser confirmado por pelo menos duas técnicas. Se com uma única técnica eu vejo algo, mas com as outras técnicas não vejo nada, então preciso me questionar se o que estou vendo vale a pena corrigir agora, se pode esperar um pouco mais ou se basta só continuar monitorando. Então, a integração de técnicas é o que permite que a pessoa que precisa gerenciar todas essas informações saiba se vale a pena fazer isso ou não. Mas o que é que podemos nos perguntar? O que temos que questionar? As empresas estão mesmo preparadas para manutenção baseada em cognição? Eu tenho um equipamento e quero saber se vale a pena intervir nele ou não. Vale a pena, quer dizer, minha empresa está realmente pronta para isso. Eu tenho essas empresas que se dividem em mecânicos, eletricistas, instrumentistas e tem um chefe de manutenção. Então elas não estão preparadas para fazer manutenção baseada em previsão. Eles estão preparados para fazer coisas com vibrações e coisas do tipo, mas não estão preparados para manutenção baseada em regulação. O que eles estão perdendo? Espera aí, não sei se conseguimos colocar a apresentação.
Aqui neste slide parece que posso analisar dados online, posso fazer inspeções trimestrais, mensais, semestrais, o que for, e também posso fazer inspeções offline. Mas todas as informações que ele me dá, todas as descobertas que faço usando essas técnicas tenho que passar para um analista, e esse analista é quem vai determinar o que eu tenho que fazer. E se a situação for muito séria mesmo, o analista não pode decidir sozinho porque envolve autorizações, dinheiro, aí tem que recorrer, eu coloquei ali o chefe de manutenção, mas isso é para o caso específico de aerogeradores. Mas se estivermos falando de uma fábrica, provavelmente vamos precisar da autorização de alguém acima do analista e do chefe de manutenção. Provavelmente vamos precisar da autorização do chefe da fábrica ou de alguém acima, de algum financeiro que nos autorize o investimento. Normalmente, uma empresa realmente preparada para aplicar a manutenção baseada em condição apresenta um organograma muito semelhante a este. Eu tenho meu chefe de manutenção, meu diretor de manutenção e a base da manutenção é o diagnóstico. Esse analista é a peça-chave desse departamento. Ele é responsável por uma equipe que vai realizar todas essas inspeções. Mas uma vez que o diagnóstico detecta algo, precisa de um departamento voltado à parte corretiva, ou seja, um responsável em corrigir o que foi identificado. Esse é o Tony Cross da manutenção. É ele quem distribui as tarefas, quem supervisiona tudo. Vê o que precisa ser reparado, e esses são os que fazem os reparos. É preciso ter uma boa equipe para corrigir o que foi identificado. Este é o setor responsável pelos diagnósticos, mas além disso é preciso ter pessoas. Que pensem os engenheiros de manutenção. E o que fazem os engenheiros de manutenção? Bem, eles realizam várias tarefas, elaboram planos de manutenção, investigam falhas quando acontecem. Também elaboram procedimentos, cuidam da implementação de CMMS. Pois bem, tudo isso é o que forma o nosso departamento de engenharia. Veja como esse organograma é bem diferente daquele que abaixo dos chefes de manutenção estão apenas o mecânico, o eletricista e o instrumentista. Esses departamentos não servem. Abaixo da corretiva podem estar esses profissionais, mas ainda preciso dos outros setores. Se eu não tiver esses departamentos, não posso pensar em manutenção baseada em condição. Portanto, se não posso pensar em manutenção baseada em condição, sou um dinossauro, preso ao passado. E a manutenção 4.0 vai passar por cima de mim, ou seja, vai ter uma máquina que vai se autodiagnosticar, e tanto faz se ela conta comigo ou não, ou se eu não vou mais gerenciar a manutenção. Quem vai gerenciar é a própria máquina. Então, qual é a ideia aqui? Eu quero passar para vocês, é preciso mudar os organogramas, é preciso trabalhar nos organogramas. Se quisermos trabalhar, temos que implantar uma manutenção baseada em consciência. Próxima ideia, já vamos para a sexta. Os softwares de manutenção não estão preparados para manutenção baseada em condição. A maioria dos softwares não está preparada. Por quê? Porque não tem como refletir em um equipamento. Não é fácil mostrar em um equipamento qual é o resultado dos diferentes testes. E com base no resultado dos diferentes testes, dar uma categoria para o equipamento. O equipamento está no verde, está no amarelo, está no vermelho, está no laranja, está no preto. Em qual está? Em que estado está cada equipamento? De acordo com as diferentes técnicas, eu tenho, 7 técnicas de diagnóstico e das 7 técnicas de diagnóstico, e o equipamento é avaliado pela pior condição entre elas. Ou seja, se eu tenho 2 vermelhos, o equipamento está no vermelho. Se o equipamento está todo verde, o equipamento está no verde. Mas se eu tenho tudo verde, exceto 2 amarelos, o equipamento está no amarelo. Então, eu preciso ter um mapa de calor, digamos, um mapa de como estão todos os meus equipamentos, porque tudo o que estou comentando precisa ser estendido para todos os equipamentos, sistemas e instalações que compõem a nossa fábrica. Então, não se trata de fazer vibração só na bomba. Trata-se de fazer com que toda a manutenção, em todos os lugares, seja baseada no diagnóstico. Isso é manutenção baseada na condição de saúde. E esse é o futuro da manutenção. Bom, mas o que acontece? Que os softwares não suportam essa informação. Os softwares servem para fazer ordens de serviço, preventivas e corretivas, para registrar a peça de reposição que consumimos, para ver quantas horas gastamos em cada máquina.
Mas onde está a parte do software que fala sobre o diagnóstico dos equipamentos? Bom, pelo que vejo, o software também não me parece estar preparado para esse tipo de manutenção baseada em condição. Então, nesses minutos finais, me resta falar para vocês sobre uma série de soluções que são 4 soluções que eu trago para que vocês pensem sobre o que podemos fazer para melhorar nossos departamentos de manutenção. A primeira, basear a manutenção das nossas instalações em manutenção baseada em condições, como um passo prévio para a indústria 4.0, manutenção 4.0, mas primeiro manutenção 3.0, primeiro manutenção baseada em condições e depois sim passamos para a indústria 4.0. Segunda ideia, precisamos mudar os organogramas. Se quisermos implantar a manutenção baseada em condição, precisamos necessariamente mudar a estrutura organizacional. A terceira ideia é que precisamos desenvolver mapas de calor, ou seja, precisamos desenvolver mapas nos quais possamos visualizar toda a nossa instalação. Quando falo de mapa, falo de um Excel, falo de uma planilha, falo de uma lista, seja o que for, onde estejam todas as nossas instalações e precisamos saber em que estado se encontra cada uma delas. Tenho a linha 1 em verde, a linha 2 em amarelo, a linha 3 em verde, a linha 4 em vermelho, a linha 5. E por que está em vermelho? Por que está vermelho em vibrações, termografia e inspeções visuais? Ou está preto? Preciso desenvolver esses mapas. Enquanto eu não tenho esses mapas, eu não sei em qual estado está minha fábrica de modo geral. Não sei quantos vermelhos eu tenho, quantos verdes eu tenho, quantos amarelos eu tenho. Não sei quais são as intervenções. Quando chegar o momento, uma janela de manutenção em que eu possa intervir, não sei no que vou intervir. Vou procurar o fabricante? Na verdade, não, porque não vou acertar. Vou acabar intervindo em coisas que não estão pedindo e não vou intervir nas coisas que estão realmente com problema. Então, eu preciso desenvolver esses mapas de calor. E o que acontece com a gente? Que os softwares não nos ajudam. Os softwares de manutenção, em geral, não nos ajudam nem a integrar os dados obtidos pelos equipamentos de medição, já que cada um tem seu próprio software e não há nada que os conecte, e também não geram mapas de calor. Por isso, muitas vezes somos obrigados a desenvolver nossas próprias aplicações, mesmo que seja em um simples Excel, o que claramente não é o ideal. O ideal é que o software que utilizamos nos permita visualizar em que estado está toda a instalação e integrar corretamente todos os dados que recebemos dos nossos equipamentos de medição e das nossas observações, para poder reunir todas essas informações de forma fácil e que nos permita fazer tendências, acompanhamentos, evoluções, tendências, etc. Teremos que pressionar os fabricantes e desenvolvedores de software para que implementem isso que estamos propondo, a manutenção baseada em condição. Então, nós que defendemos a manutenção baseada em condição e também os proprietários de instalações que acreditam nessa manutenção de instalação, manutenção baseada em condição, estamos pedindo isso aos gritos. Então, espero que tenha sido interessante para vocês e espero que me deem ouvidos e que possamos falar sobre essa realidade que está chegando para nós, que é a manutenção baseada em condição.